Fala galera do Santo Agostinho, estamos aqui para mais uma aula semanal, mais uma aula sobre análise de discurso. E mais uma vez a grande reflexão é por que estudar isso. Isso nos dá o norte sobre para onde nós devemos caminhar dentro do nosso processo de construção de argumento e mais outras coisas importantes. Isso vai dar algo fundamental que é um ideal, onde a gente pode chegar na construção de um texto argumentativo. E, sobretudo, a gente aprende a não perder o tema de vista, que é uma característica, que é uma característica muito importante desses textos. O tema ele é tratado com, sabe, você nunca deixa de falar sobre o tema. A causa nunca se torna senhora do tema, o tema sempre vai ser o elemento primordial da redação, e isso para mim é fundamental, fundamental. Às vezes eu pego um aluno bom, treinado, sabe, que já tirou nota boa, inclusive, e aí qual é o maior defeito da argumentação dele? O tema não é prioritário dentro do trato. Trabalhar do tema, o tema dentro da redação, é você ter em mente algumas coisas importantes. Sobretudo, descreva o problema, qual é o tema, descreva o problema, descreva a dor da vítima do problema, descreva o problema, adjetive, fale o que fale a quem esse problema causa danos, explique como são os danos. Pode pensar também nas consequências desse problema para a vítima, para a sociedade, para certos valores como democracia, justiça, dignidade. Então, assim, trabalhe o tema, né? Deixa claro na sua redação que o tema para você é prioritário, que o tema é central, que não é um detalhe. Então, deixa o tema existir. Isso não é pouca coisa. Porque falar sobre o tema no primeiro parágrafo, quando você só precisa falar do problema, é até mais fácil do que você concretizar o tema descritivamente no argumento. Como assim? Imagina, por exemplo, que você está falando sobre uma violência qualquer e você compreende que a violência ela é culpa da sociedade que é violenta. Então você acabou de fazer uma correlação entre violência e sociedade violenta. O que é difícil no argumento é você mostrar a violência no comportamento da sociedade. Já não é mais só violência, né? Então assim, você tem como argumento de que a violência ela se institui devido a uma sociedade violenta. Se você só falar da violência, isso é a apresentação do tema no primeiro parágrafo. Porque no segundo, você precisa deixar claro o tema entranhado no argumento. Portanto, você tem que deixar claro a violência da sociedade ou a violência motivada pela sociedade. Então, você pode deixar claro que é a própria sociedade que comete atos violentos contra ela própria. Você pode deixar claro, então, que a sociedade muitas vezes cala-se diante de violências observadas no seu convívio. Você pode deixar claro que existe uma cultura de violência na sociedade, explicar como e porquê. Portanto, não é mais só violência, é violência social. Ou seja, mas não importa, é violência social, não é só sociedade ruim. O grande segredo da argumentação de primeiro escalão, anota aí para a tua vida, o grande segredo da argumentação de primeiro escalão, indubitavelmente, é o manejo, o trato com o tema. Quando você consegue manejar e tratar do tema, a próxima etapa só vai ser manter o tom argumentativo, que é mais fácil do que tratar bem do tema. Bom, então a gente está com esse discurso do Philip Woolen, né, que eu considero muito bonito. A gente viu que ele iniciou com uma introdução de chamariz. Ele vai falar sobre veganismo, né, um tema específico dentro do universo do combate à indústria da pecuária. Portanto, é algo específico, é um problema que tem vítima, que não é só o animal, mas sobretudo o animal. Então ele compreende um grave problema. Esse grave problema tem o seu agente, porque senão não seria um problema. O agente é o homem, sobretudo os hábitos alimentares do homem. Desculpa, se fez barulho, fez para mim aqui no fone.
sobretudo os hábitos alimentares do homem ocidental, a gente tem um problema, né, que a gente sabe que os animais sofrem, etc. Tem a vítima, que é o animal, e tem uma resolução possível, que é a característica inerente a um problema social. Agente complexo, vítima, resolução possível. Então, ele começa o material dele citando Rei Lear. Rei Lear, ele vai falar sobre o cego de Gloucester, como você vê o mundo, ele fala, veja como os sentimentos. Beleza. Então, ele faz uma introdução expressiva igual o que a gente faz. O que talvez tenha de diferente, ele não se dedica a explicar com muito detalhamento o problema ainda, porque ele vai falar sobre o problema bastante nos argumentos. Foi uma escolha. Eu não sei se eu acho essa escolha produtiva numa redação de vestibular. Se você fizesse uma redação assim, né, uma introduçãozinha, tipo uma epígrafe bonita, e aí depois disso você fosse automaticamente já argumentar e só falasse do tema dentro do argumento e colocasse uma tese implícita. Enfim, a tese dele existe, né? Ele fala, quando você pega, por exemplo, que o primeiro tópico frasal dele já diz que os animais devem ser tirados do cardápio. Né? Palavra ruim, cardápio, na tradução, né? Nos nossos hábitos alimentares. Os animais devem ser retirados dos nossos hábitos alimentares. Beleza. A gente estudou na aula passada, sobretudo, os 2 primeiros parágrafos. Falamos sobre o sofrimento, devem ser retirados porque eles sofrem. A técnica argumentativa fundamental dele foi um exemplo pessoal, lembrando que nós temos uma característica que é, quando a gente conta história, o receptor presta atenção. Se a história for nossa, a atenção dobra, e se a história for ruim, triplica. Então esse é um grande segredo, um grande truque para caso você precise um belo dia ser um orador, dar aula, fazer palestra, enfim, contou a história, atenção, contou a história sua, atenção aumenta, e se for coisa ruim, nossa, todo mundo quer ver o outro se ferrar, então tu vai ver que todo mundo presta muita atenção. Enquanto professor, te garanto que funciona, é uma técnica didática absurda. Você pode querer ensinar o que você quiser, botou história sua, nossa, todo mundo presta atenção. Bom, então a comparação foi com o pai dele, que gritava por conta do câncer, e ele vai fazer aquela correlação de que o grito do pai dele, por conta do câncer, era um grito familiar. E por que era familiar? O grito com câncer do pai era familiar porque ele já conhecia isso dos gritos animais. E ele vai falar sobre animais que têm os olhos retirados, tendões cortados, e a imagem mais forte, na minha opinião, que é o da baleia que morre com um tiro de arpão na frente do próprio filhinho. Show de bola. Então ele fala que quando sofremos somos iguais. Essa é a grande linha dele. O sofrimento, na arte de sofrer ou no sofrer, não há distinção entre um ser de maior consciência e problematização, como o ser humano, em relação a outros animais. O medo, o pânico, a angústia, o pavor, sentimentos que o homem experimenta, mas um porco, um cachorro também experimenta. Então, essa foi a grande visão dele. Agora, o segundo argumento dele, como a gente já viu, são as questões ambientais que o consumo da pecuária causa. Portanto, a sua carne não é um diálogo seu com o teu boi, com o porco. Além de você e o porco que se ferrou, existem mais coisas envolvidas. Como, por exemplo, os peixes moídos, 90%, a destruição dos oceanos, a emissão de metano, óxido nitroso, CO2, que são, né, elementos químicos que vão criar uma série de danos. E é isso, né? Você e o seu bifinho, o seu hábito alimentar, sobretudo, vão causar a morte sofrida de 2 bilhões de seres dotados de consciência sobre seus sentimentos. O cálculo disso, obviamente, não é que o ser humano mate 2 bilhões de frangos ou porcos, não. Você precisa entender que só para você alimentar um frango, ou sei lá, um boi, você teve que matar um monte de peixinho pequeno para fazer ração na visão que ele está propondo. Ressalto mais uma vez que os dados que ele atribui eu não tenho, né? São dados que
como ele é um cientista e ele é uma sumidade dentro do conteúdo, eu imagino que tem algum rigor, né? Eu não imagino que seja tipo dado de governo, que fala o que quer, quando quer, como quer. É cientista, né? Então deve ter algum rigor. Eu não tenho dado, eu não sou um profundo conhecedor do tema, eu só analiso o discurso. Show. Beleza. Então vamos começar aqui a nossa parte nova, porque não é só ler. Todo mundo leu, entendeu. Mas é como que a gente entende técnica para que a gente possa criar coisas parecidas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu olho para esse terceiro argumento e eu verifico com clareza que ele não precisa colocar termo introdutório de argumento. Olha que interessante, né? O tópico frasal dele, ele coloca como uma hipótese, olha, um tom irônico. Talvez o mundo esteja mudando. E é muito bonito que dá um tom mais estético, né? Ele não está sendo rigoroso. Devemos parar de comer carne porque o mundo mudou, porque é inadmissível que a dieta nossa ainda persista com o consumo de carne. Não, talvez o mundo mudou. É claro que você não vai fazer uma redação de vestibular, mas o vestibular você já vai passar, né? Você é um aluno genial, mas no futuro você pode pegar essa técnica, né? Talvez o mundo tenha mudado. E aí ele vai enumerar mudanças. Coisas inadmissíveis. E que mudou, meu irmão, e que não tem como. Né? Antigamente a gente passava horas vendo televisão, novela, e aguentava propaganda, sabe? Mudou. Antigamente a gente tinha que marcar um horário e chegar na hora, senão perdia o encontro. Antigamente a gente entrava num bate... Antigamente, assim, a minha geração pegou isso. A gente entrava num bate-papo da UOL, conhecia uma pessoa e desenrolava lá com a menina e e a gente perguntava, e aí, como é que você é? E ela se descrevia. Eu sou morena, tananã, tenho 1,62 m, cabelo preto, não sou nem gorda nem magra. Era assim que funcionava. E você encontrava com a pessoa. E você descobria no exato momento do encontro quem era a pessoa. Muito louco. Isso você jamais faria agora. Jamais. Mudou. Né? E o mundo mudou. A gente me encontra no Barra Shop, na escada rolante, de frente ao Itaú, que fica do lado do McDonald's, e segura uma coca na mão. E você ia. E se porventura ela viesse a não gostar de você, ela passava direto, irmãozinho. Eu fico pensando se uma pessoa de 17 anos hoje sairia de casa para encontrar um desconhecido com a lata de coca na mão. Mas é o que a gente tinha, irmão. Era melhor, era pior, sei lá, meu irmão, mudou. Tinha sua magia, né? Vou falar que tinha sua alegria. Mas é muito louco, mudou, né? Se bem que hoje em dia também as pessoas botam tanto filtro, tanta coisa na cara, que parece que está encontrando outra pessoa também, não sei até que ponto mudou tanto assim. Beleza. Então ele falou que perhaps the world is changing. 10 anos atrás, Twitter era o som de um pássaro, hoje é a rede social que o presidente americano usa para falar uma besteira. www era uma tecla presa. Cloud estava no céu, para quem, né, não sabe. O cloud, né, nuvem estava no céu, né? Em inglês dá um efeito engraçado, né? Nuvem estava no céu, né? Não era nuvem que a gente entende para mandar arquivo. 4G era uma vaga para estacionar. Google, uma rota de um bebê. No Brasil o bebê faz Raul. Skype, erro de digitação. Al-Qaeda, meu encanador, né? Esse exemplo que levemente com um toquezinho preconceituoso, né? Mas a gente está falando de um discurso, deve ter uns 10 anos já. Então, podia falar isso há 10 anos atrás que nada acontecia. Eu acho que hoje em dia ele tiraria esse exemplo por conta de toda a consciência que os últimos 10 anos nos legou, produto, obviamente, da rede social. Não é que o ser humano ele é melhor do que sempre foi, pelo contrário, o ser humano é sempre ruim, mas hoje a gente aprendeu a medir o que a gente fala, porque isso volta-se contra a gente.
O direito animal... Ah tá, a minha frase do Victor Hugo: nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, que é uma frase que a gente pode aplicar em milhões de contextos. Toda vez que você tiver um problema, você compreender que o problema tem que ser resolvido, você pode relacionar essa frase. Racismo, intolerância religiosa, homofobia, transformar esse cenário, esse quadro, esse panorama, essa realidade faz-se fundamental, né? Afinal, tal qual Victor Hugo, escritor francês, papapá, mencionara, nada mais importante que uma ideia cujo tempo mudou. Não é uma citação comprobatória, para mim não é uma citação que vai te dar aquele ponto total, mas como um recurso técnico